Olha só quem eu encontrei aqui, vi o cara na rua voltando do estádio e falei, espera aí, vou te dar uma carona. Onde você quer que eu te leve, Iñaki? Onde você quer que eu te leve? Ao aeroporto, né? Vem, na verdade o senhor Miguel Serrano TV tem me feito vários favores. Eu meti ele numa roubada hoje de manhã para ir para Carroll Town. Não sei como. Há 20 minutos, 25, para pegar uma mala para mim e deixar a mala aqui pronta para eu voltar andando do estádio. Esse aí já é o segundo favor. Porque suei pra caramba, aí falei, olha, posso tomar banho na sua casa? E tomei banho. E o terceiro favor é me levar ao aeroporto. Comenta aqui a situação. Não, ele ainda fala coisas tipo, se ele diz que você puxa o saco do Iñaki, você é uma má influência para si mesmo e pensa igual. Fala pra ele se já te liguei perguntando o que dizer sobre algo. É impressionante o que vivemos ultimamente. Sim, bom, e agora? E agora? Imagino que muita gente, mas eu acho que já pensava isso outro dia. Hoje um cara me falou no chat por causa do Messi, que eu acho emocionante o que o Messi está fazendo nessa sequência dele nas Copas do Mundo, desde o Catar. Um cara escreveu isso pra mim e tal, os cristianocópatas vão parar de te seguir. E eu pensando, olha, acho que esse filtro já foi sendo feito. Quer dizer, quem chegou até aqui, como se costuma dizer no pôquer, o hand já foi filtrado, ou seja, quem não tem uma mão forte e quer continuar te acompanhando até o final. Acho que já teria ficado pelo caminho, claro. Além disso, estamos em um canal do Cristiano. Correto, correto. De fato, temos que puxar a sardinha para o nosso lado. Olha, eu estou indo ver Cristiano e Joaquim Houston, porque esse senhor vai para o México. Por Riquelme? É, por que não, né? Por Riquelme? E eu, Joaquim Houston, vim ver o Cristiano porque, cara, estamos bem no intervalo do jogo da França, que foi adiado, suspenso por causa da chuva e tal, por ameaça de tempestade, mas tudo bem, vimos o golo do Mbappé, não sei como vai terminar esse jogo. Quando este vídeo sair já terá terminado, mas estão dificultando muito para o Cristiano por causa do Messi. O caso do Mbappé também com asterisco, Messi também com asterisco, como a gente já vinha comentando também. Mas o Cristiano quer dizer sobre os adversários, e eu coloco o Mbappé no mesmo grupo que o Messi nesse caso. Messi quer dizer Cristiano, desculpa. O Mbappé nas Copas do Mundo tem sido uma constante nos, por enquanto, 3 que ele jogou. Ele é um cara histórico nas Copas do Mundo, Mbappé? Figura histórica nas Copas do Mundo. Se tivesse vencido aquela final, não digo que já seria um dos 10 melhores da história, mas certamente entre os 10 mais importantes, sem dúvidas, um dos mais icônicos. E não, eu não tenho nenhum problema com... É verdade que eu quero ver o Mbappé nos grandes jogos. Não é que ele não possa, mas faz tempo que não faz. E com essa França, isso acontece nas Copas do Mundo e nas Eurocopas, não é tão estranho. Ele fez uma ótima Copa de 2018, sendo talvez o terceiro ou quarto mais importante do time. Eurocopa de 2021 horrível, grande Copa do Mundo de 2022, com aquela final em que fez história, mesmo perdendo, Eurocopa de 2024 horrível. Quer dizer, é que ele é um jogador tão difícil de entender, mas sim, e Cristiano está em outro momento, e pode ser importante nesta Copa. Eu acho que não como titular, mas como ele vai insistir em ser titular, me parece que Portugal vai sair deste torneio de novo. Com a taça, acho que eles já haviam concluído no Catar que era preciso seguir sem Cristiano. Porque o mundo com Cristiano não tem nada a ver com o mundo da Argentina, com Messi, neste ponto de suas carreiras. Mas a federação decidiu demitir Santos, voltar ao ponto anterior, e aí com Martínez, aí Cristiano assumiu o comando. Estão te criticando muito no seu canal por isso, bom, nos seus tweets que você vai postando sobre o Cristiano e tal, mas outro dia você disse algo que eu acho que se encaixa muito com a realidade. E é sobre esses períodos, por períodos de uns 5 anos mais ou menos, do que você foi dizendo é que Messi teve uma fase muito ruim em seleções e em clubes, muito ruim. Bom, é que Messi desde 2015 na Champions praticamente não existiu. Exatamente. Olha, houve um momento em que se juntava um combo que eu sempre repetia, e isso não dá para mudar, e era o que me fazia pensar que Messi já estava acabado. Pela Argentina ele jogou praticamente todas as finais, tirando em 2018 que não fizeram uma boa Copa do Mundo. Ele jogou 2 finais de Copa do Mundo, de 3 edições, jogou inúmeras de Copa América. E eu sempre dizia, 2014, 2015, 2016, Argentina. Ele teve 6 horas de finais, de grandes torneios, porque não, foram ou para os pênaltis ou gols aos 116 minutos. Em 6 horas, Messi não criou uma jogada.
E aí é quando eu discutia e discutia e discutia. Não, Messi não tem uma Copa do Mundo, ainda porque Palacios errou, porque o Pipita Higuaín, e porque Messi errou na frente do Neuer. E porque acho que o Messi também perdeu um pênalti em uma nas decisões contra o Chile. Ou seja, Messi teve uma parte intermediária da carreira em que, em jogo grande, ficava devendo de uma maneira desastrosa. E acho que isso era muito nocivo para o time. No Paris, sem pena nem glória, não é por acaso que ele está aqui na América jogando. Eu estava pensando, no ritmo da Champions, ele não aguentaria, concordo totalmente, e esse ponto ficou provado. O que acontece é que, claro, depois chega a Copa do Mundo, chega a Copa do Catar. Não acabou, ou seja, isso vem sendo constante até agora. Sim. Você fala, poxa, depois consegui ver todos os jogos, exceto o da Polônia, terceiro da fase de grupos, e o outro dia em Kansas City. E ver isso é quase místico, porque é uma simbiose com seus companheiros que eu não acho que estejam em uma posição de inferioridade. Acho que eles são iguais e Messi também os vê assim, cada um na sua função. Depois o treinador acima de todos, mas igual, sem ser desrespeitado. Em seguida, a comunhão com a torcida. Hein? É uma coisa muito especial. Eu entendo que tem muita gente que odeia o Messi e não vai dar mérito nenhum para ele. Mas é isso, é algo especial de ver para quem gosta, ou pelo menos já gostou, da história do esporte e principalmente de ver coisas que são especiais. Ou seja, é que para mim, grande parte da culpa disso ser assim e do Messi se sentir tão apoiado nessa seleção e de tudo funcionar tão bem. É por causa do Scaloni, cara. Scaloni é um grande treinador que soube encontrar o ponto certo com uma série de jogadores. A gente já vinha falando disso antes, fora das câmeras, que é o que eu te dizia, Iñaki. Ou seja, você colocaria na seleção espanhola o Nahuel Molina, ou o Montiel, ou o Tagliafico, antes dos que a gente tem. Não, provavelmente não, mas é a realidade, que hoje eu estive vendo eles lá, vamos ver se vai passar isso na TV. Mesmo assim, é um time, cara, que raramente você vê mal posicionado, que em todos os jogos, aliás, desde o jogo contra o México, que era tudo ou nada, eles lideraram por 2 gols, em algum momento de todos esses jogos, incluindo a final da Copa do Mundo, incluindo as quartas de final, etc. Estou falando de jogos de Copa do Mundo e você vê as coberturas, você vê o Lautaro Martinez, esse que também não fez um jogo muito sofisticado contra a Áustria, do ponto de vista de finalizações, etc. Você vê o trabalho dele, como corre, como disse um jornalista argentino. Por ele e Messi, os laterais sabem até onde pressionar e como fazer as coberturas. Ou seja, ele criou uma estrutura que permitiu que Messi fosse um jogador que participa de 6 ou 7 jogadas. É quase tão invisível quanto Mbappé no Madrid, trabalhando sem a bola, mas em sintonia. Pero que entre los Na zona do Messi, Messi tem 7 jogadas por partida desde que começou a última Copa do Mundo. Dessas 7 jogadas, pelo menos ele te dá uma assistência ou deixa o companheiro na cara do gol. É daí pra cima, ou ele provoca um pênalti, ou marca, mesmo já tendo perdido alguns, ou faz um gol, ou faz aquela jogada de sempre. Sim, seleções com mais ritmo, como as de Inglaterra, podem fazer muito mal à Argentina. Mas, como disse na minha live, essa Argentina lembra o Real Madrid de 2016 a 2018. É melhor você acabar com ele, e quando ele estiver no chão, terminar o serviço, porque se você deixar ele com um fio de vida, e aí é nos detalhes. Os futebolísticos vão cair, os da mística vão cair, e aí sim, evidentemente, é verdade que as fronteiriças vão cair mais do que não vão cair. Sem problema em dizer, isso não ocorria com o Madrid. Isso não acontecia com o Madrid, correto. Veja só, sim, porque já imagino os comentários também, né? Mas enfim, você fazer um vídeo para falar bem do Messi, não. A gente nem sabia sobre o que ia falar. A gente começou o vídeo sim. Mas o que eu te digo é o seguinte, se tem alguém que se irrita porque o Messi ganhou a Copa passada, ou que vai ganhar, ou que pode ganhar essa e tal, esse alguém sou eu. Hoje, no segundo gol do Messi, o primeiro tem totalmente a marca dele. Sim. O segundo vem de ele querer mais do que todo mundo. É porque ele quer mais do que todo mundo, cara. Isso é uma coisa que você diz. Ok, ele deveria ter sido expulso outro dia por aquela entrada. Beleza, não teria jogado o jogo de hoje, claro, todos os meus vídeos eu começo por aí. Ou seja, esse é o asterisco. Beleza. Eu sempre digo que acho que essa expulsão, não sei se daria um cartão vermelho, ninguém seria expulso por aquilo. Acho. A verdade é que Messi já teve várias dessas na carreira, claro, é uma atrás da outra. Não acho que foi uma entrada suja, mas é feia, evidentemente. Claro, mas olha só esse segundo gol, cara, como ele faz, porque sempre é o cara que tem o último
O último toque, ele procura, sabe? O cara é insaciável, sim. A verdade é que eu não sei o que é, claro, talvez seja injusto com o Cristiano querer que ele repita uma atuação como essa, ou como a do Mbappé e tal. Mas enfim, saindo um pouco desse assunto que eu queria falar com você também, olha, estamos indo para o aeroporto e acabamos de ficar sabendo sobre o Julián Álvares, cara. O Atlético de Madrid reagiu e ficou muito irritado com o Julián. Começando pela oferta do Madrid, que foi uma coisa muito estranha, que talvez faça sentido no final do verão, não sei, mas isso... Onde você acha que isso vai acabar, cara? Julián, eu vejo isso do mesmo jeito que já usei essa comparação uma vez, que eu falei para o Pepe Erran, meu professor de euskera, tinham 3 grupos de euskera e eu estava no intermediário. No grupo de cima estavam os que sabiam mais euskera do que o professor. E no grupo de baixo estavam os que, pelo menos em euskera, eram meio bobinhos. E alguns eram bobinhos no geral. Eu estava no do meio com o Pepe Erran, esse cara legal, e gostava daquele professor, mas ele tinha um nível de exigência muito maior do que eu estava disposto a encarar, especialmente nessa matéria. E um dia, eu já estava nesse grupo que era o que mais exigiam de você, porque dos de cima não dava para exigir nada, já que sabiam mais que o professor, e os de baixo eram atrasados mentais, pelo menos em termos de euskera, e desculpa, Luca, que seu filho está aqui. Ele está bem atrás. Mas eu disse para esse Pepe Erran, olha Pepe, me coloque em outro grupo, para cima ou para baixo, mas eu não te aguento mais. Pois esse Julián, eu vejo ele nesse ponto, que tanto faz 8 como 80 com tanto, que saia dali e deixe o cholo. Esse 8 ou 80 pode ser o Barça, pode ser o Madrid, pode ser o Arsenal, como dizia Lama e tal. Eu vejo isso, ele, futebolisticamente, não quer estar ali, acha que pode ganhar mais. É pesado ele falar isso hoje. Além disso, duvido que o Scaloni tenha gostado. Por que você posta isso no grupo agora? Se ele fosse dizer, provavelmente não, evidentemente. Talvez ele estava irritado, porque é verdade que esse é o único caso de alguém passando dos limites nesse ciclo da Argentina. Sim. Sim, mas também não deve estar feliz por não ser titular. Perguntei a um jornalista da Teise, não era o Gaston Edulé, se o Julián ficaria nesse papel durante toda a Copa. Ele disse que acredita que Julián vai ser colocado aos poucos, segundo o titular. Mas aqui algo está se perdendo na tradução em relação a essa questão do Julián. Não acredito que ele venha para o Madrid, pois seria como Antolinos dizia, trazer ele e deixar para o treinador resolver. Quando ele viesse, seria Julián, sai Hendrik, o que irrita alguns. Mas isso é questão econômica. Hendrik pediria para sair, seria vendido. Não é informação, só interpretação das pistas deixadas. E depois, bom, aqui no Atlético é que isso normalmente não acontece. Jogadores, tudo isso que está acontecendo com esse caso é coisa dos anos 90. Mas eu acho que o Atlético de Madrid, bom, vai ter que pedir um valor em torno de 120 milhões. Acho que a prioridade dele é o Madrid e o Barça, colocaria os dois no mesmo nível, depois viria a Inglaterra. E bom, aquela oferta fantasma, eu quero ver com o Barça. Sem um jogador como o Olmo, não dá para fazer o caminho que outros fizeram, como Ferran, etc. Não acho que Julián valha 150, não acho que vão conseguir. 150, não acho que aquela oferta, meio fake, meio não, vai influenciar no destino do Julián. Situação curiosa, as coisas são assim. E relacionando isso com o Madrid, com as contratações que vão acontecer e tudo mais, eu queria te perguntar sobre alguns que podem chegar e que, poxa, estão surgindo coisas muito estranhas. Digo mesmo. Também porque hoje cortei o cabelo. Sim, então olha, vamos do menor para o maior. O lance do Nico Paz, cara, o que você acha disso? Cara, já falei com o Mário e vou começar pela minha opinião. Acho que Nico Paz, o conceito, a vontade do madridista médio, e me incluo nisso de querer ver o Nico aqui, os passos que o Nico deu para estar no Real Madrid, acho que é uma coisa que não combina com a ideia que o clube tem para esse garoto. Acho que o clube, e não estou criticando isso, vê uma entrada de 70 milhões que pode receber por um jogador já amortizado. Vê que na posição em que joga, estão de olho em uma movimentação pelo Enzo, embora não seja a mesma posição, tem o Bellingham, que também é um meia atacante. E um cara que chega na área, um cara que é meio campista, mas desse perfil tem o Arda, que também compete por ali. E eu acho que aí eles estão vendo, olha, esse garoto, quer dizer, eu sou daqueles que acham que o Nico Paz não vai jogar no Madrid, ou então vai ter que voltar depois de uma transferência para um grande. É assim que eu vejo esse garoto.
e depois está se juntando a fome com a vontade de comer, no sentido de que ele não vê claramente onde jogaria neste Real Madrid. Ninguém está dando moral para ele porque querem vendê-lo ou não gostam o bastante. Então agora é hora de ver quem faz uma oferta. Mário Cortegana comentou hoje cedo, já faz parte do meu canal, que eles já estão vendo isso. Imagino que tenha feito isso no dele também. Obviamente, já estão vendo opções para que ele volte ao Real Madrid recomprado por 8 milhões. Mas isso, estamos num prazo final, porque faltam 7 dias para que essa cláusula acabe. E aí o Madrid sim vai tentar levar 70 milhões. É que, do jeito que está agora este verão... Pelo visto, não pode ser feito no mesmo verão. Mas o Mário comentava que eles estão procurando maneiras. Deve haver pontes, deve haver atalhos que podem ser feitos. E é isso que eles estão analisando. Mas o Mário dizia, se eles já estão olhando isso, é porque a decisão já está mais do que tomada. E não estou dizendo que seja ruim, nem bom. Quer dizer, conseguir 70, 80 milhões, se conseguirem por um garoto assim, se houver um plano já. Se houver um plano, claro. Vejo esse garoto no Real Madrid, ficaria muito triste. Sim, mas... É o que eu te digo, se houver um bom plano de desenvolvimento de carreira, é que nem todos vão entrar. Isso é ver se você está comprometido com Bellingham, se você está comprometido com Arda para essa posição. É que eu vejo isso muito complexo, e que se eles não forem proativos para tentar conseguir um valor de 80 milhões pelo Valverde ou pelo Tchouaméni e ver se conseguiriam. Então isso é mais fácil. Esse jogador não recebeu carinho seu, nem de Florentino nas eleições, nem de Mourinho. Que tem mercado e que ele faz as mesmas contas que a gente faz, mas pensa, onde é que eu vou jogar? Depois disso, claro, em Sendride, com essa história do Julián, ele pensará, vão mesmo contratar um atacante? Deve ter muita gente em Moscatel fazendo contas, Miguel. Sim, números de posições e tal... E, bom, além disso, vai ter que sair gente, porque estamos enchendo o time com muita gente, obviamente vai ter que sair gente. E o que você acha que vai acontecer de movimentações? Tipo, Enzo e mais alguém, só um Enzo Fernandes, não estou dizendo que seja um meio-campista muito caro, e mais alguém. Que movimentações você acha que vão acontecer? Tanto de saída quanto de entrada? Tipo, sim. Então, o Mário me falou... Eu também sei que eles querem fechar com um meio-campista e um zagueiro, que o Asensio, para começar, como zagueiro, tem que sair. O Mendes também está mexendo nisso, mesmo não sendo o agente principal dele. Mas enfim, ele tem direitos, digamos, ou está combinado que ele pode negociar, mas claro, tem que achar quem pague esse salário. Blá blá. Dos que estão sendo comentados, o Slotterberg, o Bastoni e o Rubem Dias, eu sei que o Bastoni é o mais atraente. O Bastoni, o Rubem Dias, esse pra mim é um baita zagueiro. Um cara que tem só 29 anos, que tem pedigree de campeão europeu, que tem personalidade, que é contundente, que eu acho que pode combinar bem com o tipo de zagueiros que o Madrid tem, que não depende tanto da velocidade como outros zagueiros. E acho que pode te dar uma boa. Eu gosto muito do Rubem Dias. O problema é que também vão pedir 50, 60 milhões. Mas eu acho que falta outro zagueiro para completar isso, e sobre o meio-campista, acho que eles não têm muita certeza, não devem ter muita certeza. Talvez realmente não tenham muita certeza, pois tudo começa porque eles não sabem quem vão conseguir colocar. Camavinga já deixou claro que confia em si, não quer sair e pronto. O Real Madrid pode receber de bandeja uma proposta pelo Tchouaméni. Se ele quiser um grande contrato, pode dizer: o Manchester me paga os 10 milhões que pedi, que vocês não querem dar, ainda oferece 70 milhões mais 20 e tudo se resolve rapidamente. Mas se Tchouaméni disser: é que estou há 1 ano e meio de acabar o contrato, aqui não querem renovar comigo, mas aí já estamos em um beco sem saída, claro. Sim. Como você disse, em agosto eles descansam, aí não vão se mexer. Claro. E vão sair de férias. Claro, exatamente. Agosto fecha, como toda empresa de respeito deste país. Nos velhos tempos, agosto, nada. Agosto já era. Bem, estamos chegando ao aeroporto de Dallas, aqui Subair Iñaki, para o México, para a cidade do México. Luca, parece que você está por aqui. Olá. O que foi, campeão? O que está fazendo aí com sua camisa da Espanha? Aí está. Senhor, aí está. Não foi muito visto. Era uma loucura, cara, as camisetas. Você é Lamine Yamal, não é? Lamine Yamal. Isso talvez não agrade, mas como você disse hoje no programa da Star, onde eu e Iñaki estávamos sempre presentes. Mediaticamente, veja só,
Mediaticamente tivemos ali Iniesta, Xavi, Casillas, Sérgio Ramos e tal, mas mediaticamente o que acontece com esse garoto também é por causa da época em que estamos vivendo. Exato. Ou seja, é verdade que, e depois, goste o pessoal do Madrid ou não goste, ele é um cara que domina a cena midiática e tem carisma. Ele agrada as pessoas ou tem certo carisma? E é alguém que entendo que conecta com um grande público, acho ele muito bom. Hoje conversei com os argentinos, fiz algumas perguntas sobre os Reels e tal, e sim, quer dizer, e nesse sentido, esse também é o Mundial. Estamos em um Mundial no qual muita gente, claro, em Atlanta. Havia pessoas da seleção espanhola, espanhóis mesmo. Mas, no futebol de seleções, as pessoas se surpreenderiam com o que acontece, também pelo ídolo e pelo jogador favorito, especialmente se forem dos Estados Unidos, onde isso é cultural. Aqui há muitas famílias americanas e alguns latinos, todos com grande afinidade pelo Barça. Obviamente, mesmo que sua seleção não esteja, as 5 latinas vão lá, ou seja, as estrelas atraem muito. Lembro que viralizou após México e Polônia, acho que no primeiro jogo do México, na última Copa, enquanto entrevistava mexicanos. Teve uns 5 ou 10 milhões de visualizações. Aquilo no TikTok eram outros tempos. Um mexicano dizia que no próximo jogo ele torceria para o Messi e não para o seu país. Para um mexicano, fazer um gol pela seleção mexicana, pelo Tri, é um sentimento tremendo. E ele dizia: olha, o México não vai ganhar a Copa do Mundo. Ele é meu ídolo, já me deu muitas alegrias. Sou do Barça e quero que ele ganhe, porque se a gente ganhar dele, não vamos levar a Copa. Estragamos o que parecia ser a última Copa do Messi, mas não foi. Então acho que a mina se encaixa muito bem com isso. Vi por um seguidor que deve te acompanhar também, pois acho que mandou um abraço para você. Encontrei ele no aeroporto de Atlanta, torcedor do Madrid, com o escudo do Madrid tatuado. Era da Guatemala ou de El Salvador, me desculpe se era de outro lugar, e já vai estar pensando, um cara do nosso, da minha idade, da sua, ou entre as duas, mas quer dizer, não era uma criança. E claro, são coisas que obviamente na Espanha é mais difícil de ver. Eu faço uma criança, mas é um fenômeno pop na mina. Culpa minha, entendo que possa soar mal. E bom, vamos ver onde ele coloca o seu futebol na seleção, e onde a seleção coloca o futebol dele, né? Então, um depende do outro, obviamente. Beleza, vamos ver. Iñaki, valeu, boa viagem ao México, a gente se vê em Dallas. E no Daystar todos os dias. Exatamente, tchau, tchau, tchau para todo mundo, dá um like no vídeo e compartilha essas coisas todas, tchau, tchau.